Boa noite, eu sou José Marcelo Santos e o Jogo do Poder está no ar. O convidado desta noite é o juiz Roberto Portugal Bacelar, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, ligada à Associação dos Magistrados Brasileiros. Boa noite, presidente. Boa noite, um prazer. Obrigado pela entrevista, o prazer é nosso. Eu queria que o senhor começasse explicando a importância desta escola para a formação do juiz e para a sociedade brasileira, já que a gente está falando de uma escola que tem aí mais de 50 anos de existência, né? A nossa Escola Nacional da Magistratura, ela nasceu como um órgão social da Associação dos Magistrados Brasileiros, exatamente para que o magistrado brasileiro, em qualquer das suas áreas, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, pudesse ter um aperfeiçoamento contínuo. E não só aperfeiçoamento técnico-jurídico, mas um aperfeiçoamento humanista. A ideia da Escola da Magistratura nasceu para dar uma visão global, de um perfil integral do magistrado. E ela mantém esse projeto, essa proposta? Ela, durante muitos anos, ela tem conseguido manter esse trabalho, né? Todos os presidentes que lá me antecederam têm conseguido fazer algum trabalho fundamental. Entretanto, nós somos em 18 mil juízes no Brasil, e 18 mil juízes no Brasil, para você conseguir permanentemente capacitá-los, é um trabalho bem difícil. Por isso, então, nós temos procurado desenvolver uma ideia de estímulo à educação à distância, além dos cursos presenciais. Mas todos eles com esse perfil voltado ao humanismo. O que também acontece, percebemos com as outras carreiras jurídicas. Vemos a Escola Superior da Advocacia também com essa preocupação, o Ministério Público com suas fundações de ensino, com o objetivo de aperfeiçoar também os demais operadores do direito. Isso acontece também porque a formação, vocês avaliam que a formação do magistrado brasileiro, ela é cheia de lacunas? Na verdade, a formação do ensino, o ensino jurídico no Brasil e a formação de quaisquer dos profissionais, ela é com muitas lacunas. Antigamente se dizia, o meu filho se formou advogado, né? Na verdade, o filho se formou bacharel em Direito. E aí, a partir da formatura como bacharel em Direito, ele tem várias áreas que ele pode atuar. É o exemplo hoje, aqueles que se formam bacharel em Direito, que queiram advogar, eles devem fazer o exame de ordem. Da ordem, né? Os que queiram ser membros do Ministério Público ou da magistratura, têm de fazer um concurso público de provas e títulos. E para isso, para a magistratura, tem de ter 3 anos de atividade jurídica, antes de fazer o concurso. Então, ele tem que, primeiro, mostrar alguma aptidão em outras atividades jurídicas, para só depois de 3 anos de atividade jurídica, aí sim, poder ingressar na magistratura. Ainda assim, uma crítica que se faz no Brasil é que nós temos juízes muito novos, pessoas ainda sem muita vivência e já julgando causas importantes. O senhor concorda com isso? Eu sou favorável à juvenilização da magistratura. Nunca me passou essa impressão de que só o fator idade poderia ser um fator prejudicial. A mesma coisa aconteceu com a feminilização da magistratura. Há alguns anos atrás se dizia que as mulheres não teriam aptidão para serem juízas. E hoje nós temos aí mulheres fantásticas mostrando que essa verdade não era verdade. E elas chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Hoje, presidente da República, as mulheres, então, hoje elas mostraram que efetivamente elas têm aptidão para essas atividades. Em relação à juvenilização, eu passei jovem na magistratura, tenho colegas que passaram muito jovens, mas com alguma experiência de vida, mesmo jovens. Hoje, a emenda 45 da Constituição da República diz que tem de ter 3 anos. Eu acho que isso já está um pouco superado, porque aquela pessoa que se forma, passa 5 anos na universidade, depois tem de ter mais 3 anos jurídicos, 3 anos de atividade jurídica. Quando ingressa na magistratura, realmente ele já tem uma certa vivência e isso ficou para trás a época em que juízes com 21 anos de idade tomavam posse na magistratura. Isso não acontece mais hoje. Então, para o senhor está tudo certo? Para mim está tudo certo. Não há problema, não há. E vejo até que os juízes jovens muitas vezes são muito bons, muito dedicados, e mesmo lhe faltando alguns dos atributos, o atributo só da juventude não me parece ser um atributo que deva ser pesado como negativo, né, para o ingresso na magistratura. E a escola, quando ela vai preparar os cursos dela, imagino que ela faça de acordo com as principais lacunas que ela detecta. Qual que é o principal problema de formação do magistrado brasileiro? Bom, é um problema que me parece fundamental ser descrito, é o problema do número muito grande de leis no Brasil e das modificações legislativas. Então, há necessidade de haver uma permanente atualização. Se nós estudamos a legislação hoje,
principalmente em algumas áreas do direito, como na área do direito tributário, na área do direito administrativo. Os magistrados que atuam nessa área, eles tendem a se aperfeiçoar não diariamente, mas por hora, porque a enxurrada de leis no Brasil é muito grande. Então, ele tende a se aperfeiçoar. Então, essa é uma lacuna e é uma lacuna permanente. De outro lado, tem uma lacuna no campo da filosofia, da antropologia, a própria característica de humanização. O juiz tem que ser um cidadão que presta um serviço público à sociedade, que é um juiz que pisa no chão, enfrenta a sociedade, sabe falar a língua do povo, tem que estudar comunicação, neurolinguística, tem que ser um juiz que sabe se comunicar com a população. Tem de entender de gente. Exatamente. E não só ter o conhecimento técnico-jurídico, até porque o conhecimento técnico-jurídico tão somente já se percebeu não serve para realizar aquele valor maior que nós buscamos e todos os juízes buscam, que é o valor justiça. Mas esse não seria o caso também de repensar a grade dos cursos de direito que estão espalhados pelo país? Eu acho que esse é um dos fatores, né? Você trabalhar a grade dos cursos do ensino jurídico, até para que o profissional possa perceber o que é ser juiz desde os bancos escolares, o que é ser advogado, o que é ser promotor de justiça. E a partir daí ele possa direcionar o seu conhecimento. Agora, efetivamente, há razão naquilo que você diz, quando nós vemos as brechas no campo filosófico, no campo humanístico, campos fundamentais que fazem com que quem trabalha com gente precise conhecer e efetivamente sair da faculdade de Direito sem ter esse conhecimento. E essa é uma das cobranças que a Ordem dos Advogados faz no exame de ordem que ela aplica anualmente? Os exames de ordem são exames que têm um número muito grande de candidatos. Então, até por isso recebe alguma crítica. É uma crítica que até eu tenho dito, parecida com aquela crítica que nós tínhamos do nosso pedagogo, Paulo Freire, que falava da educação bancária e das seleções bancárias. Você abre a cabeça do educando, deposita o conhecimento e depois você tira um extrato. Quem decora mais passa, quem não decora não passa. Os primeiros testes, as primeiras fases do concurso da magistratura também passam por esse problema, ou seja, 3.000 candidatos, 5.000 candidatos para um número pequeno de vagas. Como que você vai fazer essa seleção, se não for por questões objetivas? Então, nas primeiras etapas dos concursos e nas habilitações, a OAB, a magistratura, o Ministério Público e, em geral, os concursos públicos têm esse problema. Como aferir vocação numa prova objetiva? Talvez um concurso em várias etapas, um portfólio de avaliações com várias possibilidades possa aferir essa vocação. Mas é difícil, não é fácil. E os cursos de Direito, eles conseguem despertar a vocação no estudante para ele se tornar juiz? Ou o senhor acredita, assim como muita gente, que muita gente faz Direito por acreditar que é um curso que torna mais fácil a vida de quem quer passar num concurso público, independente de que área seja? Eu sou professor já há alguns anos e, como professor, eu tenho visto uma mudança nesse perfil. Há alguns anos atrás, quando eu comecei a lecionar, eu lembro de muitos vocacionados que se apresentavam em sala de aula. Quando eu me apresentava como professor e magistrado, alguns alunos já diziam, eu quero ser juiz, eu quero saber como que é. Outros já diziam, eu quero ser promotor de justiça, eu quero seguir a carreira da polícia civil, quero ser delegado de polícia. Hoje, quando nós perguntamos aos nossos estudantes, efetivamente, esse fator se repete. Eu quero fazer concurso público. E você pergunta, para quê? Não sei. Eu vou fazer concurso naquilo que eu passar. Que é uma carreira estável, exatamente. Um patrão que paga em dia. Ter estabilidade. Então, isso é uma realidade. Eu não sei aferir os motivos pelos quais isso acontece, mas isso é uma realidade, tem acontecido. Mas isso não puxa a qualidade da aula e consequentemente, da formação para baixo? Eu acho assim, a qualidade da aula é saber não só como o professor ensina, mas como os alunos aprendem. E aprender esse conhecimento depende muito desse fator. Então, depende muito dos alunos e depende muito do professor, a forma como ele aborda. O professor tem que ser um prático. Se você tem uma aula muito desnivelada, uma turma, um grupo de alunos muito desnivelado, eu falo isso porque eu também sou professor, a dificuldade para você equalizar aquilo, você acaba dando uma aula um pouco aquém de quem tem mais potencial e um pouco além de quem não tem muita condição de acompanhar. Essa é a crítica que se faz em geral, inclusive quando se fala no regime de cotas, dizendo que aqueles que entram pelas cotas têm menos capacidade daqueles que... Então, em linhas gerais... E o que é que o senhor pensa disso? Eu sou favorável a várias formas de você trabalhar a diminuição das desigualdades. E a cota é apenas uma delas, né? Nós temos que trabalhar outras formas também. Parece que se elegeu o sistema de cotas como a única forma de diminuir desigualdades. Me parece que tem outras formas. Mas eu abordei as cotas apenas para dizer que isso acontece, é uma realidade, e o desafio nosso vai ser
poder achar um padrão de conhecimento que possa atingir a todos. E, se necessário, com reprovações, né? Eu não acredito que passar a mão na cabeça vai ajudar ninguém. Vai ajudar alguém. Seu juiz, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o juiz Roberto Portugal Bacelar, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. No bloco anterior, a gente estava falando da qualidade da formação do advogado, né, do estudante de direito e do magistrado brasileiro. E, rotineiramente, quando aí nesta cadeira se senta alguém da área jurídica, sempre reclama da sobrecarga de trabalho do judiciário, que é um assunto que a gente ainda vai conversar. E se esbarra também sempre na falta de juízes para atender a demanda no Brasil. O senhor concorda com isso? Estamos com menos juízes do que a gente precisaria ter? A meu juízo, esse fator é um fator real, né? Se nós compararmos com outros países, a realidade de outros países, há um número maior de juízes ou um número maior de acordo com as peculiaridades locais. Mas não é só esse o problema. Quanto mais aumenta a população, mais nós temos conflitos e mais rareiam os bens das pessoas e as pessoas vão buscar. E quanto mais a população também vai tomando consciência dos direitos, mais ela vai provocando o judiciário. Então, isso é uma realidade. Mas só aumentar o número de juízes também não é suficiente. Há necessidade de trabalhar também em gestão do Poder Judiciário, melhorar a gestão do Poder Judiciário, multiplicando a capacidade dos juízes por meio de uma assessoria técnica, por meio de equipamentos, colocando a tecnologia a serviço do sistema judiciário. Então, é verdade, por exemplo, tem um juiz para cada 13 mil habitantes no país. Se você for para a Alemanha, um juiz para cada 4 mil habitantes, né? É uma realidade um pouquinho diferente, muito distinta. O Brasil é um país continental, um país que precisa ter uma formação contínua desses magistrados para que eles possam prestar um serviço em tempo razoável, que é um desafio da magistratura brasileira. Parece que... E que seja capaz, inclusive, de entender as diferenças regionais, né? Perfeito. Porque cada região brasileira é praticamente um país. Se colocar no seu espaço, tempo, cultural, local, sabendo como aplicar a justiça e fazer justiça naquele local. Então, esse é o desafio do Brasil. Agora, o número de juízes ser insuficiente significa também aquilo que você falava no bloco anterior, que é a formação dos acadêmicos. Sobram vagas nos concursos de juízes, significa dizer que muitas vezes um concurso abre com 50 vagas, passam 20 pessoas e tem que se abrir um concurso logo em seguida. Então, os concursos são difíceis e têm de ser difíceis. Não pode ser um concurso fácil, mas ainda assim nós temos um problema na formação jurídica. E isso também impacta. O senhor acredita que os concursos para selecionar servidor público no Brasil, eles conseguem selecionar os melhores da forma que eles são feitos? Olha, o desafio é conseguir fazer com que os concursos públicos atendam à efetiva finalidade para as quais eles foram imaginados. Ou seja, possibilitar para que toda a população que tenha determinados requisitos possa concorrer em igualdade de condições. Esse é o grande desafio. Agora, a resposta é, se nós temos conseguido selecionar os melhores? Não, não temos conseguido selecionar os melhores. Temos conseguido, sim, selecionar aqueles que conseguem uma melhor preparação. Então, na primeira etapa do concurso, quem decora mais, passa. E essa é uma realidade em todos os concursos públicos. Aqueles que têm uma melhor formação preparam-se em cursos preparatórios para concursos públicos, têm melhores condições de ser aprovados do que aqueles que não fazem cursos preparatórios. Tem uma questão econômica. E que, em boa parte dos casos, são pessoas que aprendem mais a fazer a prova, a responder, a preencher o formulário da prova, do que o conteúdo em si, né? Exatamente. Passa a parecer mais próximo de um adestramento para a aprovação de um concurso do que uma verdadeira formação. Depois que esses servidores são selecionados, depois que esses juízes são selecionados, aí sim o desafio é nosso. Essas são as escolas oficiais de formação, as escolas associativas. É o exemplo no Brasil da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, e a Escola Nacional da Magistratura, que é a nossa, que procura aí sim corrigir eventuais problemas que aconteceram efetivamente na formação. Isso sem descurar da atividade dos tribunais. Cada tribunal é responsável também pela formação dos seus juízes. Agora, o senhor estava falando no início do bloco que não basta aumentar o número de juízes, tem de melhorar a estrutura do judiciário. Isso, e também gestão, trabalhar gestão. Tanto em gestão quanto em pessoal. Isso. Como é que funciona hoje o judiciário brasileiro? O Conselho Nacional de Justiça
como se dizia no passado, era duvidoso, não se sabia a que vinha, a que título vinha. Um ponto positivo do Conselho Nacional de Justiça, eu acho que ele está ganhando seu espaço, ele está conseguindo se colocar em determinado momento perante o sistema judiciário brasileiro, pensando gestão. Então, na verdade, ele é um centro de padronização de algumas coisas que possam ser padronizadas em relação à gestão. Então, hoje, nós temos as mesmas nomenclaturas no Piauí, no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Bahia. Então, ele consegue trabalhar como órgão pensante do Poder Judiciário. Ainda tem alguns fatores que são... O procedimento também está padronizado? Os procedimentos, há uma tentativa permanente do Conselho Nacional de Justiça por seus órgãos, inclusive a Corregedoria, a Presidência e as várias comissões que são formadas pelo Conselho, para dar direcionamento a essas ações. E o exemplo disso é o movimento Conciliária Legal, que consegue no Brasil hoje fazer milhares de conciliações com a mesma forma de comunicação, metodologia, buscando qualidade no aperfeiçoamento desses conciliadores e mediadores no Brasil todo. Então, mostra que no aspecto de órgão gestor do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem se mostrado muito bom naquilo que tem feito. E o servidor do Judiciário, ele existe em quantidade, em qualidade que o juiz precisa? Essa lógica também, se nós fizermos uma comparação, em alguns países nós temos maior número de servidores, em outros países nós temos todos os serviços terceirizados. No Brasil, a gente tem um misto, né? Serviço público, de certa forma, com um número de servidores que seria ideal desde que trabalhasse com o sistema de gestão. Se você fizer uma comparação com a iniciativa privada, muitas vezes a iniciativa privada tem um serviço de melhor qualidade com menor número de servidores. E aí vem o desafio, como motivar o servidor para produzir mais, mas tendo um sistema de cargos e salários que é fechado, que eu não posso trabalhar com estímulos que a iniciativa privada trabalha. Então, portanto, eu tenho que trabalhar a gestão. E como é que a senhora acredita que pode resolver esse problema? Fundamentalmente com a capacitação dos nossos gestores. Gestão de pessoas, nós trabalhamos com pessoas. Eu falava do juiz, mas eu falo agora do gestor. Tem que trabalhar, motivar as pessoas, não só por dinheiro e por salário, que é uma motivação que pode até atender a determinado perfil e determinada classe, mas também motivar pela questão do status, da valorização, do aperfeiçoamento contínuo, para que esse servidor seja um servidor feliz e não aquele servidor que está esperando o tempo de aposentadoria. Uma outra questão que eu queria conversar com o senhor é a respeito do julgamento mais importante da história pelo Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento dos acusados de participarem do esquema do mensalão. O Supremo já chegou à conclusão. O esquema houve, usou dinheiro público, comprou votos de parlamentares. Como é que o senhor avalia todo este processo? O que é que ele representa para o judiciário brasileiro? É um problema que não é novo, né? Rui Barbosa, em 1914, já dizia que o grande mal da nossa terra era a falta de justiça, que de tanto ver triunfar as nulidades, crescer as injustiças e agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, ele chegava a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Então, hoje, quando nós escutamos essa frase... O senhor já sentiu na pele isso que o Rui Barbosa disse? Já senti na pele porque, como juiz, eu atuo e percebo que a corrupção ela saiu das raias só da classe política e ela está hoje em todos os setores. Nós encontramos hoje os valores morais distorcidos, né? Algumas vezes você pega um táxi, você pega numa farmácia, que já foram referências em alguns momentos, e hoje você encontra a corrupção nesses setores. Se encontra a corrupção em todas as classes e, portanto, hoje, esse processo de combate à corrupção, esse processo que atua combatendo e enfrentando a questão da corrupção, é histórico para o país e fundamental para que as pessoas e as crianças do Brasil percebam que é fundamental a política, mas uma política boa. É importante que se deixe claro que Caixa 2 é crime, não pode ser uma coisa normal. Honestidade não é virtude, honestidade é dever de cada cidadão. Obrigação, né? Obrigação de cada cidadão. Agora, hoje a gente vê as campanhas políticas e o candidato se apresenta, eu sou honesto. E aí o povo, um cutuca o outro e diz, vamos votar nele que ele é honesto. É como se fosse uma raridade. Mas todos não deveriam ser? Essa é uma obrigação de todo ser humano. O senhor está falando de Caixa 2, que foi a principal argumentação da defesa dos acusados, né? Não, eles só cometeram crime de Caixa 2. Esse é um desvio completo, É mais ou menos como a senhora que aconteceu comigo, que ela foi cobrar, e eu como juiz recebi essa senhora, e ela queria cobrar a carteira de motorista que ela comprou, porque o
o menino da autoescola disse que ela não passaria no exame, portanto tinha que pagar R$500 para ela comprar a carteira. E ela foi procurar o Poder Judiciário para buscar esses R$500 porque ela não tinha sido aprovada no exame. Então, eu brinquei, ela foi buscar lã, uma pessoa dessa? Voltou tosquiada, saiu com um inquérito policial requisitado contra ela. Mas esse é o padrão moral. O farmacêutico, que era a nossa referência, está vendendo droga. O padre, pedófilo. Daí a corrupção nos poderes públicos. Onde é que nós vamos chegar com isso? Então, portanto, eu acho que os processos de combate à corrupção e o Poder Judiciário judicializado nessas questões, essas questões poderiam ter sido resolvidas por meio da legislação. Se elas não são, o Poder Judiciário tem de atuar com firmeza, e está atuando com firmeza. Combate à corrupção não é papel do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário tem de julgar os crimes com justiça. Quem é culpado tem que pagar por isso, quem é inocente vai ter que ser absolvido. Quero continuar falando com o senhor sobre esse assunto no próximo bloco. O Jogo do Poder vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder. O meu convidado desta noite é o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, o juiz Roberto Portugal Bacelar. No bloco anterior, o senhor estava fazendo uma avaliação do julgamento, do impacto do julgamento do esquema do mensalão no combate à corrupção social, essa que está arraigada na sociedade. O senhor acredita que a raiz desse problema está na família brasileira, que deixou de ser mais vigilante com relação a esses valores básicos, como honestidade, como transparência nas relações? O que nós percebemos é exatamente isso. Aquela família tradicional brasileira que reunia os filhos na mesa do almoço, a mulher, o marido na mesa do almoço para conversar, passar os valores. O professor era uma boa referência e assim vai. Acabou que a família transferiu isso para a escola transfere para alguém e alguém transfere para alguém e ninguém se responsabiliza pela educação. Me parece que é isso que está acontecendo no Brasil. O pai, a mãe, que deveriam ser os verdadeiros pilares, transferem isso para o sistema religioso, passa isso para que a religião resolva. E, na verdade, essas questões têm que ser resolvidas em casa. Hoje, esse preconceito em relação à política, o pai senta à mesa para falar de política e ele fala o preconceito que ele tem em relação à política, que a política é boa, o que são ruins são os maus políticos. E ele não passa isso para o filho, que continua repetindo aquilo que ele escuta. Então, não há... Hoje ninguém mais come em casa, ninguém mais senta para conversar, todo mundo... cada um desenvolve uma individualidade sem pensar nesse conhecimento conjunto. Então, é um dos fatores que eu considero prejudiciais a essa educação. E para o judiciário brasileiro, esse julgamento significa o quê? Para o judiciário é mais um julgamento, mas que tem uma característica especial. Julgar esses casos sempre aconteceram, esses julgamentos. O que acontece nesse julgamento hoje? O momento histórico que nós estamos vivendo em que há uma publicidade total nesse julgamento. Mas ele não representa a possibilidade de uma punição de verdade? Porque a gente não vê muito isso. A gente vê julgamento, mas a gente não costuma ver punição. Na verdade, nós estamos falando de situações diferentes. A gente está falando de punição a políticos... que teriam feito coisa errada. Marcelo, mas é que, como juiz, eu já atuei em julgamentos políticos, de políticos, muitos anos. Sou juiz há mais de 24 anos e sempre atuando em julgamentos. Então, eu já vi casos serem julgados, como este caso que está sendo julgado. O que acontece é foro privilegiado, holofotes todos e o julgamento com total publicidade. Então, isso é um fator que tem contribuído para que esse julgamento seja diferenciado dos demais. Esse fator da publicidade desse julgamento. Julgamentos sempre aconteceram. Aí, o resultado do julgamento é menos importante, me parece, do que o próprio julgamento. A forma como o julgamento está acontecendo. Todo mundo percebendo como as coisas acontecem. O próprio raciocínio dialético da disputa e do debate, que é fundamental para se alcançar a verdadeira justiça. Não adianta chegar um grupo de pessoas e entender... de acordo com o entendimento condicionante da mídia, de que todos devem ser condenados. Não é assim que funciona o julgamento. O julgamento funciona dentro de um raciocínio dialético, dialógico, entre pessoas que pensam de maneira diferente, debatem de maneira diferente, argumentando dentro de um devido processo legal, que a gente chama com direito de defesa, e ao final
para mim, independente do resultado, o fundamental é que esse julgamento vai demonstrar que a corrupção não tem mais lugar no Brasil. E essa é a discussão que tem sido estabelecida hoje. E o senhor acha que os partidos vão ficar mais vigilantes a partir de agora? Não tenho dúvida de que vai ser um fator de modificação dessa cultura partidária do vale tudo. Agora, uma outra questão que eu queria ver com o senhor, no bloco anterior o senhor estava falando, o senhor chegou a falar um pouquinho sobre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Recentemente, a AMB foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar limitar o poder de investigação do CNJ. Na época, a então corregedora Eliana Calmon, chegou a dizer que no judiciário brasileiro havia alguns bandidos de toga. O senhor concorda com ela? Uhum. A generalização é sempre perigosa. Generalização é quando você diz que todo juiz é bandido de toga. Mas o senhor concorda que há bandidos de toga? Há jornalistas que são corruptos, há médicos corruptos, o que eu não posso é generalizar. Então, essa preocupação eu tenho. E depois, quando a AMB ingressou com uma medida e a mídia tomou pé dessa situação, existiam pontos específicos, e a ação direta e essa medida foi tomada especificamente em relação a alguns aspectos específicos. CNJ não é tribunal. Esse ponto foi apontado. CNJ é Conselho Nacional de Justiça. Tribunal é tribunal, conselho é conselho. O prazo para a resposta está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o prazo de defesa. Não tem por que o CNJ limitar a defesa dos magistrados quando a Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê um prazo maior. Então, são pontos que a AMB discutiu e que, na verdade, quando a mídia divulgou só em determinados aspectos. Então, eu acho que a medida foi necessária para que o CNJ tenha de atuar na linha da legalidade. Essa é a preocupação que nós temos em relação ao CNJ. Falava bem do CNJ agora como órgão de gestão e administração dos tribunais, mas não posso falar bem do CNJ quando interfere na independência e na liberdade do magistrado de julgar. Ninguém pode afetar, nós não podemos ter juízes covardes, juízes que tenham medo de decidir. O juiz, no processo jurisdicional, ele tem que decidir com independência, porque lá cabe recurso, lá as partes são representadas por advogados, lá há o princípio da publicidade e toda decisão do juiz que não agradar a quem quer que seja, as pessoas têm como recorrer e até chegar ao Supremo Tribunal Federal para modificar a decisão do juiz. Então, o CNJ não pode intervir na decisão judicial, mas no mais o CNJ tem feito... Na investigação dos atos do juiz. Fiscalização administrativa dos atos do juiz, não tenha dúvida disso. Nós somos favoráveis a que o CNJ faça essa investigação, como as corregedorias dos estados também já fazem. Porque melhora a própria imagem do judiciário, quando você tem a punição de juízes corruptos. Não tenha dúvida. E é nosso interesse punir os juízes corruptos. Quem que quer ter na sua categoria, você na qualidade de jornalista vai querer ter ao seu lado jornalistas corruptos? Claro que não, e nós também não queremos isso. O que não pode apenas é você imaginar que o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que funciona aqui em Brasília, pode, num país continental como o Brasil, imaginar que tem condições de ficar atuando em todo o Brasil, aplicando penas independentemente da avaliação local do estado do Amazonas. Exatamente. Eu acho que tem de analisar, primeiro, a investigação local, tem que permitir que as corregedorias locais e os corregedores locais possam se manifestar sobre o caso e, na omissão, já está previsto isso como atribuição do Conselho Nacional de Justiça, ele avoca o processo, essa avocatória é permitida e, assim, ele atua como órgão de correição e de inspeção permanente nos tribunais. Uma outra questão que tem sempre vindo à tona quando se fala de judiciário brasileiro é a situação de segurança do juiz no Brasil, não é? Além da gente ter um número aparentemente insuficiente de juízes, muitos trabalham sob pressão. Isso veio à tona principalmente depois do assassinato da juíza Patrícia Scioli no Rio de Janeiro. Mudou alguma coisa de lá para cá? Acho que mudou, pelo menos do ponto de vista da reflexão sobre essa questão da segurança dos magistrados, fundamentalmente os magistrados que atuam nas áreas de risco, que são as áreas criminais. Nós temos no Brasil um grande número de magistrados que sofrem esse tipo de ameaça e, como nós falávamos, o juiz tem de ser independente, ele tem que ter tranquilidade para decidir, tem que estar seguro com a sua família e tem de se sentir seguro. Mas o Estado tem dado essa segurança? O Estado não tem condições de dar, talvez, a segurança ideal, mas tem dado a segurança que é a segurança possível. E cada um dos estados da federação e a própria Associação dos Magistrados Brasileiros tem uma comissão de segurança que tem visitado os tribunais e tem propiciado, inclusive junto com o Conselho Nacional de Justiça, junto com os demais órgãos de segurança, tentado
atentar para essa questão da segurança dos magistrados. Nós mesmos, na escola da magistratura, temos feito cursos de segurança, cursos para que o juiz que se sinta ameaçado possa ter condições de melhor avaliar a situação, saber como se comportar no momento desse, para manter a tranquilidade necessária para prestar um melhor serviço à população brasileira. E onde a situação é mais grave hoje no Brasil? Eu não tenho hoje esses dados aqui da situação grave, mas certamente é o Rio de Janeiro, onde nós tivemos a situação pior, uma coisa sem precedentes no Brasil, e digo sem precedentes no Brasil porque a forma como aconteceu, realmente até pelo que se sabe com o envolvimento das próprias autoridades policiais. Você faz um tribunal para julgar a pena, inclusive, que essa juíza vai ser submetida, né, pelo tráfico de drogas. E o tráfico de drogas é a grande mazela causadora desse tipo de situação? Eu acho que não só o tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas e o crime organizado como um todo, porque o tráfico de drogas, crime organizado, quando a gente vê é um pacote de grandes atuações das corporações que como se fosse eles se retroalimentam, tentáculos, né? E vão se retroalimentando no próprio Estado, e isso realmente é complicado. Nós temos acompanhado, inclusive, o avanço da legislação para fazer com que a legislação também se aperfeiçoe, Código Penal, Código de Processo Penal, para que se possa, por meio da legislação, tentar algumas medidas para que se assegure, de alguma forma, a segurança também das autoridades, não só dos magistrados, mas promotores de justiça, autoridades policiais também. Senhor juiz, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo como convidado o diretor-presidente da Escola Nacional de Magistratura, o juiz Roberto Portugal Bacelar. Um dos projetos que a Escola Nacional de Magistratura tem, que é a menina dos olhos da Escola Nacional de Magistratura, é o projeto Cidadania e Justiça Também se Aprende na Escola. Vocês levam informação sobre a estrutura do judiciário para o estudante brasileiro. Como é que ele funciona e como é que as escolas podem participar disso? Esse projeto é um projeto já bem antigo na associação e começou lá na minha cidade de Curitiba. Então, nós começamos com essa cartilha da justiça, né? Então, essa cartilha da justiça, ela acaba tendo um slogan que nós brincamos muito com ele, que é: criança que brinca de fazer justiça aprende que justiça não é brincadeira. E, a partir disso, ela é dividida em etapas, é um projeto dividido em etapas. Então, a linguagem acessível, a única forma de chegar até o cidadão, até a criança, e aos seus pais, e aos seus professores, é por meio de uma linguagem acessível. Então, nós temos dois. Uma cartilha da justiça, que começou em 1992, depois a cartilha da cidadania. São materiais de apoio. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos com vinhetas, com desenhinhos animados também, explicando isso aqui. E o que acontece é, como ele é dividido em etapas, numa das etapas, as crianças, a partir do que elas aprenderam nesse material, elas fazem simulações. Pode ser um julgamento simulado, pode ser uma mediação, uma conciliação simulada. Nos últimos anos que eu estive à frente do projeto lá no estado do Paraná, numa das escolas, eu cheguei, Marcelo, e peguei um copo d'água assim, e disse: hoje nós vamos falar sobre uma coisa importante que é a água, vamos falar sobre meio ambiente, o que vocês acham? Aí dei um gole na água e tal, e comecei a conversar com as crianças. Aí, em seguida, saí da escola, falei sobre meio ambiente, fui para casa. No final do ano, tem uma premiação para as melhores escolas. E eu volto e encontro aquelas crianças que eu tinha visitado a escola que falei sobre meio ambiente. Quando eu chego, aí as crianças vêm me rodear. Ô, juiz, tal, como é que tá? O que vocês fizeram? Fizeram o julgamento? Fizemos. Quem que vocês julgaram? Daí eles disseram: julgamos o Rio. Daí eu falei: o Rio? Mas o que o Rio fez? Aí uma das crianças veio até mim, 7 anos mais ou menos. O senhor não sabe o que o Rio fez? Eu falei: não sei. O Rio entra na nossa casa, invade tudo, estraga tudo, faz com que a gente perca tudo, a gente tem que morar no ginásio de esportes. Eu falei: então é esse o julgamento que vocês fizeram? O Rio que invade a casa de vocês? É. E aí quem que acusou, quem que julgou? Daí chamei os outros, aí vieram todos. Daí veio o que foi o juiz e daí falou para mim, o Rio não era culpado. Daí eu fiquei emocionado na hora, porque essa interação deles despertou cidadania. Aí eu falei com a professora, eles falaram sobre ocupação irregular, falaram sobre meio ambiente como uma coisa fantástica, sobre lixo nos rios, falaram sobre assoreamento dos rios e, ao final, chegaram à conclusão de que o rio, ele
Era não inocente, ele era a vítima. Ele tinha sido inocentado pelas crianças naquela discussão. Mas isso é despertar cidadania. Então, por isso que eu digo que esse projeto aqui é fantástico. Se morresse hoje, morreria feliz por ter conseguido implantar e plantar essa sementinha. Mas infelizmente no judiciário nem tudo são flores, né? Não mesmo. A gente tem uma justiça no Brasil ainda lenta. O que precisa ser feito para dar celeridade a essa justiça brasileira? Bom, um dos aspectos é a judicialização e desjudicialização, que é um dos temas até do nosso Congresso. Judicializar. Eu lembro que eu fui juiz em uma cidadezinha chamada Catanduvas, onde tem o Presídio Federal, lá no Paraná. E uma mulher chegou um dia e queria falar com o juiz. Eu perguntei, senhora, o que a senhora quer falar com o juiz? Ela puxava uma criança pelo cangote. Ela falou, eu sou juiz, o senhor é o juiz? Falei, sou juiz. Toma, doutor, eu não dou conta do moleque. Trouxe o filho de 7 anos para que eu fizesse alguma coisa com o filho. Essa ideia é cultural, é judicializar. Eu não resolvo meus problemas, eu levo para que o juiz resolva. Isso importa em dizer que nós temos 25 milhões de causas que ingressam todos os anos nos juízos brasileiros. E a estrutura judiciária não tem condições de atender a isso. Tem um estoque de 70 milhões de causas, mais 25 milhões que entram todos os anos. Não adianta nem aumentar o número de juízes, que nós não vamos dar conta de sair da justiça. Então, o fenômeno da desjudicialização, por meio da conciliação, da mediação, da arbitragem, são forças que estão aí, são instrumentos que estão aí que podem ajudar o Poder Judiciário. Então, eu penso que acesso à justiça é acesso à solução adequada do conflito, dentro ou fora do Poder Judiciário. O Estado tem de implementar meios para que o cidadão possa procurar os seus direitos, mesmo que seja fora do Poder Judiciário. Pré-judicial, uma solução conciliada, mediada, arbitrada fora do sistema judiciário. E se vier para o sistema judiciário tem medo de fazer um sistema híbrido, fazendo conciliações, mediações e arbitragem dentro do próprio sistema judiciário. Nesse momento, o Congresso Nacional, ele está nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, está apreciando um assunto que diz respeito direto ao judiciário brasileiro, que é o novo Código Penal. No Senado, uma proposta, com mais de 400 assuntos, e na Câmara essa reforma vem sendo tocada ponto a ponto. O senhor acredita que isso vai ajudar a desafogar o judiciário e resolver o problema? Eu acho que o Código Penal ele não vai servir para desafogar, não. Vai servir para ordenar algumas coisas, vencer alguns Mas obstáculos. Pelo menos não simplifica? Penso que não. Com tipificação, por exemplo, de crimes que antes não existiam, que hoje o juiz tem de gastar muito mais tempo em um processo em função disso? Esses casos são casos que, embora melhore na forma de você tipificar o delito, ainda assim não são suficientes para agilizar o sistema judiciário. Mas toda a reforma na legislação ela pode colaborar para que esse sistema aconteça. O Código Penal por si só não vai fazer isso, mas eu acho que é um conjunto de medidas que nós temos que pensar juntas para que essa realidade possa ser alcançada, de justiça mais ágil, mais rápida, mais efetiva. E a qualidade do processo que chega à mão do juiz para ele avaliar, ela é boa? Porque também há uma crítica sobre a perícia brasileira, não a qualidade do perito, mas no instrumento que ele tem para trabalhar, porque isso acabaria comprometendo. Tem se dito assim, que o juiz recebe um prato feito, e quanto melhor feito for esse prato, melhor será a justiça brasileira. Então, significa dizer, se a polícia for melhor aperfeiçoada, se o Ministério Público puder atuar em cima de instrumentos mais efetivos e eficazes, para que a prova seja melhor produzida, certamente a justiça será melhor. Mas isso depende de um avanço na estrutura da Polícia Judiciária brasileira, que realmente a Polícia Judiciária brasileira está nada bem estruturada. Ou seja, precisa de mais juízes, precisa de melhorar o gerenciamento, a gestão do judiciário brasileiro, o pessoal, equipamentos técnicos e dos auxiliares que fazem a investigação, precisa ter uma melhor estrutura para a polícia judiciária, a fim de que a justiça possa ser melhor também. E também a formação do judiciário brasileiro. A formação de todos os operadores, também os operadores que trabalham nas polícias, os operadores que trabalham no Ministério Público e na magistratura. Se todo mundo começar a fazer hoje o que precisa ser feito, a gente levaria quanto tempo para resolver o problema? Difícil de avaliar em questão de tempo, mas eu acredito que passo a passo a justiça brasileira tem melhorado muito, Falávamos aqui de gestão, a gestão já melhorou, já tem sido dado passos fundamentais, mas me parece que o fenômeno do acesso à justiça é que deva mudar. Acesso à justiça é acesso à solução adequada do conflito. Nós temos que propiciar soluções adequadas, dentro ou fora do sistema judiciário. Então, o sistema tem de funcionar com harmonia e não só imaginar que, em face da inafastabilidade, que é nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário, signifique isso dizer que tudo tem que ir para o Poder Judiciário. Significa dizer que nenhuma lesão ou ameaça de lesão
seja, o judiciário está à disposição para coibir lesão ou ameaça de lesão, mas não precisa o judiciário receber todos os casos. As pessoas têm que aprender a resolver os seus conflitos como faziam na antiguidade. Lá na família, aquelas referências, vai receber, vai junto à instituição religiosa, junto a outras instituições fora do sistema judiciário. E aí sim a justiça vai ser melhor. Juiz, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço imensamente pela entrevista. A você, agradeço pela audiência. O Jogo do Poder volta na próxima quinta-feira. Até lá.